Glória a Deus. Aleluia. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Poder sentar? Vamos sentar em nome de Jesus. Oh, aleluia. É um prazer muito grande estar aqui, irmãos. Glória a Junto Deus. com vocês. Obrigado, Senhor. Vocês são a noiva do Cordeiro. Amém. Glória a Deus. Vocês são a igreja, a habitação de Deus na terra. Vocês já perceberam que Deus sempre quis habitar no homem? E quis que sua presença estivesse sempre na vida do homem. Ele primeiramente criou o jardim onde estava Adão. Ele podia ter criado Adão e ter soltado Adão no mundo. Não, mas ele colocou exatamente no jardim. Depois que o homem saiu do jardim, porque foi expulso por causa do pecado, né? Perdeu ali a presença de papai com ele. Depois ele criou o tabernáculo para que a presença dele estivesse lá para o povo. Depois ele criou o templo, onde estava a presença dele lá no templo, e as pessoas poderiam ir lá no templo. E através de Jesus, ele criou a igreja. A igreja não é essa estrutura, irmãos. Essa estrutura a gente chama de igreja porque é consagrada para que vocês, nós, possamos estar aqui. Não faz sentido essa estrutura sem vocês. Essa estrutura sem vocês é simplesmente um prédio, não é? Consagramos como igreja porque a igreja vai estar lá adorando a Deus. Amém, irmãos? Então, olha, toda vez que você vier ao culto, saiba, eu estou indo me reunir com os irmãos por causa da presença de Deus. Eita, aleluia, Jesus. Irmãos, aqui não é um lugar onde você vai ser um consumista, feito um shopping. Me dá, comprar. Não. Aqui é um lugar onde você vai adorar ao Pai e ter um relacionamento com Ele e aprender algo sobre Ele que está revelado aonde? Na palavra. Amém, queridos? Eu senti de dar essa palavra, e aqui ensinamos também os irmãos a viver pela fé, igual o pastor estava falando aqui. O que a Bíblia diz sobre nós mesmos? Você vê, quando eu leio a Bíblia. Quantos já leram a Bíblia alguma vez? A Bíblia toda? Alguém já leu? Glória a Deus. Muito bem. Eu já li umas 5 vezes já. E tem livros, como é o livro de Romanos, Tiago já vai preparar aí, né, Tiago? Romanos 3, já vai preparar, a partir do versículo 20. E alguns livros, como Romanos, Efésios, Gálatas, ali estão toda a revelação do Evangelho. E por que precisamos conhecer? Irmãos, se não conhecemos o Evangelho, como poderemos viver nele? Oh, aleluia. Se não conhecemos a palavra, como podemos ter fé na palavra? Só podemos desenvolver uma fé na palavra se a gente ouvir a palavra. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. E só existe a fé de Deus, do tipo de Deus, ou existe a fé humana? Existe a fé humana. Tem pessoas que acreditam em determinadas coisas. Digamos, eu acredito que eu vou... Qual é o monte, irmão Francisco? Maior de Portugal. O maior monte de Portugal, sabe? Serra das Estrelas. Serra das Estrelas. Digamos que lá tem um pico. E o homem olha assim: mas eu vou escalar isso aqui. Quem escalou? Só uma pessoa já escalou. Mas eu vou. Vocês acham que se ele acreditar, ele consegue? Vocês acham? Sim. O homem, ele andava a cavalo, antigamente, não era? Para se deslocar. E ele andava milhas e milhas a cavalo. Depois o homem pensou assim, disse: está tão cansativo andar de cavalo, eu vou fazer alguma coisa sobre rodas com motor
para andar mais rápido. Aí fez o carro. E o carro deslocava uma. Depois o homem olhou assim, mas o carro está tão lento. Eu estou demorando tanto chegar no lugar de carro, de autocarro, com motores. Eu vou tentar agora voar. E o homem fez um avião. Isso é fé humana. A fé do tipo de Deus é a fé onde a gente olha na palavra e olha o que Deus diz a nosso respeito e a gente passa a acreditar, confessar e agir. Veja o que o pastor Gilmar falou aqui. O pastor Gilmar só falou de fé. Olha, você tem possibilidade de abrir um negócio, você tem possibilidade de prosperar. A Bíblia fala sobre isso. Alguém sabe que a Bíblia tem textos que prometem nos fazer prosperar? Tem, irmãos, tem. A irmã que leu a Bíblia já disse logo que tem. Eu também li e sei que tem, não é? A Bíblia tem tudo que nós precisamos para viver uma vida em vitória. Amém? E tem um assunto que eu quero trazer aqui para vocês, que é um assunto que ele é o cerne do Evangelho, o segredo do Evangelho é esse assunto, que se chama justamente a justificação pela fé. Alguém já ouviu falar nisso? A justificação pela fé? Olha, a irmã já ouviu falar. Então já leu muito Romanos, não é? Vamos ler, Tiago vai colocar Romanos 3 a partir do 20. Vamos acompanhar, porque se a gente não acompanha, como é que a gente vai aprender? Vamos lá. Romanos 3 a partir do 20. Porque ninguém será justificado, diga ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei. Pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, 21, mas agora a justiça de Deus se manifestou sem a lei, atestada pela lei e pelos profetas. Isto é, que justiça é essa? A justiça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, pois não há distinção. Porque todos pecaram. Quem pecou? Todos. E destituídos estão da glória de Deus. Quem é que está destituído da glória de Deus? Todos. Sendo justificado gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório, por meio da fé, pelo seu sangue, para a demonstração da sua justiça. Na sua paciência, Deus deixou de punir os pecados anteriormente cometidos, para a demonstração da sua justiça no tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daqueles que têm fé em Jesus. Assim, onde há um motivo para orgulho, foi excluído. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, depois que Paulo fala tudo isso, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Amém, irmãos? O homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Agora eu quero fazer uma pergunta a todos vocês. Eu quero que vocês interajam comigo, para não dormir e animar a coisa. Tá bem? Quantos aqui são justos? Quantos se acham justos? Quantos aqui se acham, eu sou uma pessoa justa? Ninguém. Vocês olham para vocês e dizem assim, peraí, será que eu sou justo? Será que eu sou uma pessoa justa? Se você olha para você e não vê uma pessoa justa, viu bem, foi verdadeira. Por quê? Porque esta justiça,
ela só vem através da fé em Jesus Cristo. Não é uma justiça onde você faz alguma coisa, mas é uma justiça onde Ele já fez e nos declarou. Jesus, irmãos, Ele veio com missão. Sabe qual foi a missão de Jesus? Alguém sabe por que Jesus veio a esse mundo? Alguém ousa falar? Vamos interagir para o assunto ficar gostoso, ficar interessante. Alguém ousa falar aqui por que Jesus veio? Por que Deus encarnou? Por que Ele nasceu da Virgem Maria e veio e nasceu nesse mundo? Alguém ousa a falar? Pode falar o que você acha. Hein, irmão Francisco? Por que Jesus veio? Qual foi o motivo? Olha, Tiago agora, menino, ele fica caladinho ali no computador, mas ele está ligado, hein? Diz aí, Tiago. Salvação. Para nossa redenção ou salvação. Vocês acham que Jesus veio só porque eu vou lá na terra demonstrar um pouco do meu poder, vou curar algumas pessoas, não é? Vou trazer solução para algumas pessoas, depois eu vou embora? Não, irmãos. Olha, quando o homem que era a imagem de Deus, que foi criado para ter um relacionamento com Deus, o homem foi criado para isso. Nós fomos criados para isso. E quando ele pecou, ali foi desfeito o relacionamento. Houve uma separação, não é? Igual um marido se separa da esposa, a esposa se separa do marido. Houve uma separação, não houve mais um relacionamento depois daquilo. Mas Deus não se conformou. Deus já planejou. E lá no Apocalipse, quando João está na ilha de Patmos e tem uma revelação, e lá no céu ele vê e diz: quem é digno de abrir os selos? Quem é digno? E o céu ficou todo mundo calado. Quem é digno de abrir os selos? Aí a Bíblia diz lá que veio quem? Quem é digno? Aí João diz assim: eis o Cordeiro de Deus, que é digno de abrir os selos. Por que ele usou essa expressão, Cordeiro de Deus? Porque Jesus foi e se apresentou como aquele que iria nos redimir de todo o pecado, de toda a desgraça, de tudo que herdamos, de todas as maldições. Jesus se apresentou: eu sou digno, eu vou fazer. Amém. E antes da crucificação, irmãos, lá no jardim do Getsemane, que eu tenho uma vontade enorme de conhecer, ainda minha próxima viagem, eu acredito, peço a Deus que me autorize de ser para Israel. Lá no jardim do Getsemane, ele chamou Pedro, Tiago e João para orar com ele. E ele, naquela oração, irmãos, ele estava ali orando e sofrendo. A Bíblia diz ali que ele estava sofrendo tanto que o seu suor saía sangue. E ele disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Porque a vontade de Deus era que Jesus viesse, assumiu nossa dívida, para que possamos viver livre da dívida. Amém, irmãos? Amém. E que cálice era esse? Alguém sabe? Que cálice era esse que Jesus estava ali sofrendo e até questionou, dizendo: Pai, afasta-me. Por que ele estava tão sofrendo com aquela situação? Olha, justamente. Aquele cálice não era o sofrimento das chicotadas. Isso dava para suportar. Aquele cálice não era as pessoas que cuspiram na cara dele. Aquele cálice não era a indignação do povo zombando dele. Aquele cálice não era
Não era isso. O grande sofrimento que Jesus estava ali, dizendo ao Pai, livra-me, Senhor, se for possível desse cálice, era a cruz, do chamamento como a irmã falou, a separação de Deus naquele momento. Por quê, irmãos? Naquele momento da cruz, Jesus estava ali levando todos os nossos pecados, todos os nossos pecados, todos os nossos sofrimentos. E a Bíblia diz uma coisa que a gente não presta muita atenção. A gente não presta muita atenção a isso. Eu digo porque eu tenho desde 15 anos que sou evangélico. Ele levou todas as nossas enfermidades. Ele não só levou nossos pecados, irmãos. Ele levou todas as nossas chagas. Tanto enfermidade física como enfermidade da alma. Jesus estava ali, carregando tudo que era meu. Tudo que era meu. Segura aqui, pastor. Tudo que era meu. Aqui estava, nesse paletó, todos os nossos pecados. Vamos fazer aqui um simbolismo. Todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades, tudo estava aqui nesse paletó. E também a condenação, a justiça de Deus que condenaram, por isso que nós lemos aí que todos pecaram, olha, todos pecaram, estão condenados a quê? A morte, a ira de Deus. Tudo isso aqui faz de conta que o pastor Gilmar é Jesus. Não. Tudo isso aqui na cruz. Quando Deus tinha Jesus como filho, digamos que eu seja o papai, tá? Vocês entenderam, digamos que eu seja o papai. E eu tenho um relacionamento com meu filho amado, a quem eu tenho muito prazer, veio à terra, não é? Veio à terra assumir o lugar do homem, veio cumprir esse plano de Deus, esse meu plano, e é meu filho amado. Mas no momento que ele assume o meu lugar e leva sobre si todos os nossos pecados e chagas e enfermidade, o que é que acontece? A minha justiça, o Pai, não suporta isso. E eu me separo. Isso é o que Jesus temia. Esse foi o cálice que fez ele chorar sangue, porque ele estava ali assumindo a sua culpa, assumindo os seus pecados. Depois, no terceiro dia, a Bíblia diz que depois que ele morreu e foi ao inferno, ao Hades, no terceiro dia veio o Espírito Santo sobre ele e tirou todo o peso, todo o pecado e colocou nele toda a glória de Deus. Esse paletó agora já não é mais pecado, é a glória de papai. E depois que ele levou sobre si todos os nossos pecados, nossas enfermidades, e ressurgiu com um corpo glorificado, aí papai agora que está lá no trono sentado, ó, aí vai lá o pastor Gilmar sentar ao lado de papai, olha lá, reinar. Está papai aqui, ó, no trono, e à minha direita está quem? Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Um homem que assumiu o nosso lugar, a nossa culpa, e morreu por nós. Aleluia. E agora, o que aconteceu? Ele pagou o nosso preço. Aquilo que merecíamos, está sem som, né, cara? Aquilo que merecíamos, a condenação que merecíamos. Liga no alto-falante também. Tá ligado.
A condenação que era nossa, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Aquilo que era nosso foi perdoado. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Agora nós somos justificados. O que é justificado? É que Ele assumiu o nosso lugar nessa culpa que tínhamos pelo pecado, quando Ele tínhamos a humanidade, irmãos. E agora, depois que Ele assumiu o nosso lugar e pagou o preço, agora Ele vai declarar. A irmã, como é o nome da irmã? Como é o nome dela? Maria. Seu nome? Maria? Maria, agora eu te declaro justo. A irmã, seu nome? Diolinda, eu te declaro justo. A irmã André, eu te declaro justo. Qual vai o nome da irmã? Liliana, agora eu te declaro justo. Irmão Francisco, eu te declaro justo. A irmã, a esposa dele, eu te declaro justo. O pai, eu te declaro justo. Virgínia, eu te declaro justo. Pastor Gilmar, eu te declaro justo. Moisés, eu te declaro justo. Pela fé no que Ele fez, não pelos meus próprios méritos. Por isso, quando você olhar para as suas próprias obras, para a sua própria vida, você não se vê justo. Mas por fé, glória a Deus. Quando você lê, por isso que o justo viverá da fé. Amém. Por fé, quando você entende e sabe, por isso que nós sempre temos que rever o Evangelho, meditar no Evangelho, para a gente não esquecer. A gente tem que inculcar isso na nossa cabeça, para a gente nunca esquecer. Sabe por quê? Que diferença vai fazer? É na hora da adversidade, na hora do dia mal, no dia mal. Aí você olha para você e você diz assim: nossa, não tenho condição, estou mal, não tenho condição. Que problema é esse? Que vida é essa? O que é que está acontecendo? Não tenho condição. Aí você, peraí, mas eu vou meditar, orar e meditar nas palavras do Senhor. Aí você encontra na Bíblia que Ele levou sobre si tudo aquilo que você poderia passar. E que você foi declarado justo. Mas por suas próprias obras? Não. Por aquilo que Ele fez. Isso é o Evangelho, irmãos. Isso é o beabá do Evangelho. Se nós não soubermos o Evangelho, a gente está perdido. Estamos perdidos. Precisamos entender, comer, se alimentar do que é o Evangelho. Andar, por isso quando a gente olha a Bíblia, mesmo quando vejo a Bíblia, tudo que nós somos em Cristo. Lá só no livro de Efésios são mais de 300 vezes que cita a passagem que em Cristo, o que você é em Cristo. O que você é em Cristo? Não por você mesmo. Quando você olha para você, você vê fraqueza, fragilidade, não é verdade? Defeitos. Alguém tem defeito aqui? Ou são tudo uns santinhos sem defeito nenhum? Quando você olha seu defeito, você olha tudo, aí você olha para o que a Bíblia diz. Peraí, a Bíblia diz que eu sou santo. Eu sou santo. A Bíblia diz que eu sou livre do pecado. Eu estou liberto do pecado. A Bíblia diz, como nós, na última vez que pregamos aqui, diz que nós nascemos de novo, para viver a vida de Deus. Eu vivo a vida de Deus. Oh, aleluia. Aí você vê a distância entre sua vida e aquilo que a Bíblia diz. O que é que precisamos fazer? Uma palavrinha que eu falei, eu acabei de falar. Que palavrinha é essa? Que nos liga a realidade espiritual para a realidade que estamos vivendo. Que palavrinha é essa? É duas palavrinhas só. F, E. Fé. Por quê? O que é fé? Fé é a certeza. Eu vou melhorar com minhas palavras. Fé é a certeza do que eu tenho, no que a palavra diz, mas não estou vendo com os meus olhos físicos,
Mas só porque Deus disse que eu sou, só porque Deus disse que eu posso, eu acredito e começo a agir de conformidade com aquilo que Deus diz a meu respeito. Glória a Deus. Isso é fé. Olha, porque Abraão foi o pai da fé? Porque Abraão foi um grande exemplo de fé. Porque Deus chegou para Abraão e disse: olha, sai do meio da tua parentela. Irmãos, é muito difícil isso. O homem era rico, o homem tinha todos os bens ali, o homem tinha seus servos, o homem tinha riquezas. E Deus disse: olha, sai do meio do parentela e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Meu Deus. Eu vou sair daqui onde eu tenho meu conforto, onde tem meus gatos, minhas ovelhas, meus servos, todo mundo, e vou sair para uma terra onde... Por que ele teve fé? Porque ele obedeceu. Ele se firmou em quê? Naquilo que Deus falou, na sua palavra. Somente com a palavra de Deus ele seguiu. Ele armou seu acampamento todinho, pegou sua riqueza, pegou suas servas, seus servos, suas ovelhas, tudo que ele tinha, sua riqueza, armou, botou em cima dos carrinhos. Vamos embora. Mas vai para onde? Vamos embora. Abrão. Não era Abraão, era Abrão. E a sua esposa não era Sara, era Sarai. Por quê? Porque era um homem velho já, e sua esposa já também idosa, não tinham filhos, não puderam ter filhos, e o nome dele era Abrão, que não era o nome que era pai. Depois, nesse caminho, Deus começa a revelar aos poucos, porque pode ter certeza, Deus não revela tudo, senão a gente pode se orgulhar. Deus não vai revelar, irmã, daqui a um ano tudo, mas vai revelando aos poucos. A irmã, nós, todos nós. Deus sempre, eu fico surpreendido com Deus, porque eu queria saber o ano de 2024 que eu ia fazer. Quem que não quer saber, não é? Eu queria saber. Eu não sei os irmãos. Vocês queriam que Deus falasse para vocês: olha, irmã Maria, no ano de 2024 a senhora vai estar nesse patamar, ou vai fazer a obra assim, tá? Não era bom? Mas Deus vai revelando as coisas para a gente não se orgulhar, para a gente não se orgulhar e não sair dos caminhos dele. Aí ele vai te soltando. Aí ele disse a Abraão: olha, a partir de hoje serás pai de uma grande multidão. E essa multidão vai ser incontáveis, como a areia do mar. Meu Deus. Vocês acham que Abraão... E tem outra coisa que eu vou fazer contigo. Teu nome não vai ser mais Abraão. Teu nome agora vai ser Abraão. Por quê? Pai de uma multidão. E tua esposa não vai ser mais Sarai, vai ser Sara, que é mãe de multidão. Irmãos, dizer isso a um senhor de 90 anos é difícil. Entende? É muito difícil. E o que é que ele fez? O que é que Abraão fez? Ele disse assim: eu não acredito muito não. Senhor, o senhor me desculpa. O senhor vai me desculpar. Mas eu não estou acreditando muito nisso não. Eu vejo a minha condição. Abraão disse isso? Não. Abraão creu. Acreditou. Irmãos, desde que eu me converti, aos 15 anos, logo aos 18 por aí, o Senhor falou para mim: te preparas, não vais morar mais no Brasil. Ué, eu não vou morar no Brasil. Meu Deus. Eu vou te levar para fora do Brasil. Passou muitos anos, só vim sair do Brasil com 48 anos e nunca tinha viajado para fora. Entende, irmãos? Que Deus promete, Deus tem um plano na tua vida e Ele vai cumprir. Assim como tinha na vida de Abraão, por isso que a Bíblia diz: assim como eu fui com Abraão, eu sou contigo. Irmãos, será que Abraão pegou um helicóptero? Porque Deus disse assim: olha, eu estou te dando uma terra que manda leite e mel. E Abraão acreditou em tudo. Será que ele pegou um helicóptero na época? Tinha algum helicóptero escondido lá, ele pegou na época e sobrevoou e viu a terra? Não, irmãos. Abraão estava vendo só porque Deus disse que era.
Abraão estava crendo em tudo que Deus disse a respeito dele. Em nenhum momento ele teve um vacilozinho assim, quis dar uma melhorada né? Quando ele teve o filho com Agar, ele quis dar digamos assim, fazer pelas próprias mãos, não é? Mas logo ele corrigiu, não é? E Sara foi mãe pela primeira vez e nasceu o Isaac. Amém, irmãos? E depois Deus pede para Abraão sacrificar seu filho. O que é que Abraão faz como um homem de fé? Vai sacrificar. Mas a caminho do sacrifício ele disse algo de fé. Disse ao filho dele que Deus proverá para nós, filho, um cordeiro. Quer dizer, Deus proverá e vai providenciar um cordeiro para o teu lugar. Amém, irmãos? Fé. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar. Sabe por quê? Se andarmos por vista, pelo que vemos, meu salário, eu só recebo isso, não é? Minha vida está tão ruim. Isso é o que nós estamos vendo. Quando lemos na palavra o que nós somos em Cristo e o que Ele fez por nós, e depois que Jesus ressuscitou, sentou no trono, como eu dei um exemplo aqui, e disse para todos: olha, agora toda autoridade foi dada a vocês. Em meu nome, não é no nome de vocês não têm poder algum, vocês não têm condição nenhuma de poder usufruir daquilo que eu fiz por vocês, mas em meu nome vocês poderão, através do Espírito Santo que foi dado, vocês poderão, através da fé. Fé é o que? Eu disse? É a certeza do que a palavra diz, embora eu não esteja vendo. Eu olho para a minha vida, não estou vendo isso que a palavra diz na minha vida. Eu não estou vendo que eu sou a habitação do Espírito Santo, eu não estou vendo que eu tenho autoridade. Irmãos, dizer uma coisa para vocês aqui, para vocês saberem e gravar. Grava aí, REC. Nós, como igreja, temos autoridade de ligar aqui na terra e ser ligado no céu. Um exemplo: se nós, como corpo de Cristo, ligarmos alguma coisa aqui, o que é ligar? É declararmos alguma coisa aqui, segundo a vontade de Deus. A gente não vai declarar nada que não seja a vontade de Deus, porque Deus só se responsabiliza por aquilo que está na sua palavra. Fora dela, não adianta você ter fé que não vai conseguir. Certo? Por exemplo, eu quero um carro novo. Para que você quer um carro novo? Aí Deus já lá no teu coração e diz assim: quer um carro novo para você mostrar, postar no Instagram, no Face, o carro novo. Para que vai servir isso aí? Isso se chama pornografia. Irmãos, eu pensava que pornografia era só em relação a se despir ou sexo. Não. Pornografia é tudo que você mostra para as pessoas que não é realidade. Que você vai tentar as pessoas a ser rico, mas ser rico sem a presença de Deus. Porque o amor não é o dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro, é o amor a Ele. E se você quiser ter o dinheiro sem o Senhor Jesus, você está frito. Então, eu posso declarar aqui, vamos declarar que a irmã Maria terá uma casa boa, própria. Olha, será que a Bíblia é verdadeira quando diz que ligarmos aqui na terra será ligado no céu? Será que Deus mentiu para a gente? Aí ele vai analisar o coração
da irmã Maria. Para que ela quer uma casa? Será que essa casa vai aproximá-la de mim ou distanciá-la de mim? Então, tudo que ligar segundo a vontade de Deus na palavra, não é a vontade da gente, não é aquilo que a gente acha. Aquilo que a gente acha não tem muita importância, mas aquilo que Deus diz na sua palavra tem importância. Eu estava frequentando, antes de estar na série, acho que o pastor Gilmar lembra disso. O pastor Gilmar também estava lá conosco. Eu estava frequentando a Assembleia de Deus da nossa igreja, mas em São João da Talha, antes de ir para a série. E lá me dava uma tristeza, irmão. Eu vi tanto instrumento. Eu via os órgãos, a bateria sem ninguém. E eu orava, Senhor, eu gosto tanto, não sei se os irmãos gostam de instrumento, aquela zoada, aquele barulho, do jeito louvando, cantando instrumentos, isso vai fazer diferença na nossa adoração? Não, vamos adorar assim mesmo? Vamos, mas eu gosto, eu acho bacana, eu acho bom. Aí teve uma vez que Deus me deu uma inspiração, eu cheguei lá no corpo e disse, olha, eu quero profetizar junto com a igreja, não sei se tu lembra disso, estava lá. Eu quero profetizar junto com a igreja. A partir de hoje, a igreja concordando, não foi eu só, eu levei a igreja a ligar. É ligar na terra para ser ligado no céu. Era da vontade de Deus. Deus olhou o meu coração e olhou que não era porque eu queria postar que tinha instrumento de gente tocando, não. É porque eu queria que o louvor a Ele fosse feito com mais instrumento, né? Com mais encanto, com mais... E aí o que acontece? Eu profetizo, juntamente com a igreja vai concordar, que a partir de hoje vai haver instrumento nessa igreja. Amém. Vai haver gente tocando. Vai haver música. Irmãos, hoje em dia, sabe como é que é lá? É um músico esperando o outro para tocar. Tem muitos músicos. Se você for um culto lá, você vai lembrar do irmão Moisés. Você vai ver que eu estava já, Senhor, toda vez, todo domingo a gente vem para cá, não tem ninguém para tocar esse instrumento. Quando tinha um visitante, aí usava os instrumentos. Entende, irmãos? O que aconteceu ali? A gente declarou algo. Por isso que é muito importante estarmos aqui na igreja, reunirmos. O culto de oração é algo tão importante, se os irmãos soubessem, no reino espiritual. É algo tão importante. Quando aqui vocês apresentam aqui vossas causas, o pastor Gilmar resolver, não. O pastor Gilmar não tem poder para resolver. Eu resolver, não. Para Jesus resolver. Vocês já acham que o pastor Gilmar está orando para quê? Para que Deus haja nas nossas vidas. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. É muito importante. Olha, quem inventou isso de se reunir, de congregar? Não foi os homens. Os homens criaram a instituição porque o país precisa, por lei, que haja. Amém, irmãos? Amém. Mas a igreja pertence a Jesus Cristo. Vocês pertencem a Jesus. Vocês são a noiva do Cordeiro. Quando vocês se reúnem aqui, impõem as mãos sobre as pessoas e declaram. Entende, irmãos? Por isso que eu falei da justificação pela fé. Por quê? Porque tudo que nós temos, a nossa vida de redenção, depende daquilo que Ele fez, não é daquilo que eu faço. Por mais que eu faça, por isso que muita gente não consegue. Tantos anos sendo crente, eu nunca consegui. Por quê? Porque não entendeu o Evangelho. Não é pelo que você faz, é pelo que Ele fez por você. Amém? E quando a gente vive por fé, o que acontece? A fé traz à existência as coisas que não existem, como se já existisse. Quer dizer, você, Senhor, olha, eu tenho um defeito, tenho alguns pecados que eu não consegui me livrar ainda. Como uma vez uma pessoa veio falar comigo e disse, olha, eu tenho ainda o vício de fumar. E eu acho que eu não posso ser cristão. Eu disse, quem falou isso para você? Não foi Deus. Quem foi que falou isso para você? Não, um irmão falou que eu não podia ser cristão.
Eu disse, e é por nossas obras? E quem transforma é a gente? Não, querido. Vá a Jesus. Se tem alguém que pode te libertar, porque o vício do cigarro, o que é o vício do cigarro? O que é o cigarro? O que é o cigarro? É um vício que está prejudicando você mesmo. Não é que você fumando cigarro, alguém que fumar um cigarro, isso vai ser escandaloso, porque temos um padrão de vida que não cabe. Não é nada disso. Quem pensa assim está errado. Eu provo na Bíblia. É porque aquilo vai fazer mal a você. Aquilo vai fazer mal a você. Uma vez eu estive no ML lá no Brasil, precisei ir lá, que eu não gosto desse tipo de lugar, precisei ir lá, e o rapaz que estava lá me conhecia, porque já tinha sido militar, e depois foi ser policial civil lá no IML, cuidar dessa parte. E ele disse, olha, eu vou te mostrar o pulmão de um fumante e um pulmão de um não fumante. Eu fiquei horrorizado. Eu nunca fumei. Glória a Deus. E se fumasse naquele dia, eu acho que eu ia vomitar. Eu acho que ia deixar de fumar. Entende, irmão? Então são vícios, são costumes. Eu vou terminar. São coisas que nos prendem. Nunca deixe de ir para a igreja por conta disso. Porque o diabo vai dizer para você, olha, fizestes algo hoje, tu ainda vais para a igreja. Aí sabe o que você diz? Vou. Porque é lá onde está a solução. Amém. Amém. Glória a Deus. É lá que eu vou clamar, é lá que eu vou orar, é lá que eu vou ouvir a palavra, e isso vai mudar. Olha, se aqui não mudar a sua vida, em nenhum lugar, esquece, não vai mudar. É verdade. Porque é aqui que nós escutamos a palavra, é aqui que nós oramos, é aqui que está a presença de Deus, é aqui que nós vamos louvar a Deus, engrandecer, nos fortalecer para passar a semana. Amém, irmãos? Amém. Que Deus abençoe a vossa vida, que Deus abençoe a sua vida, que você ande por fé. Nunca esqueça do que o pastor falou. Olha, eu preciso andar por fé. A circunstância está mostrando isso, mas não é isso que Deus fala. Eu vou me firmar no que Deus diz, vou segurar, me apropriar e vou andar por fé. Amém? Que Deus abençoe a vida dos irmãos em nome de Jesus.